Bom dia a todos os irmãos do grupo Igreja Livres para Adorar, todos os que recebem meus áudios, meus vídeos. Quero desejá-la e desejá-lo a todos os irmãos e irmãs da Igreja Militante do Senhor Jesus, saudando com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados e amadas irmãs e irmãos, quero estar aqui mais uma vez gravando este vídeo para apresentar alguns planos de governo ministerial e pastoral para o ano de 2023, 2024 e por aí vai, até quando Deus resolver a me recolher. Até lá, uma missão foi dada a mim. Como eu creio que as missões, ela está no coração de todos aqueles que têm vocação e chamada, aqueles que têm chamada de Deus para fazer a obra de Deus. A obra de Deus, primeiro, não pode ser egoísta. Segundo, não pode deixar jamais, em nenhuma circunstância, ser colocado no nosso coração, a soberba, o preconceito, procuramos e temos que procurar cada dia ser tolerante, ser compreensível, procurar juntar, não espalhar, procurar tapar todas as brechas para que Deus venha operar. Porque eu sempre costumo dizer que nós não podemos ser Jesus, mas podemos ser o altar para Jesus operar. O Espírito Santo de Deus, ele distribui os dons, os talentos, ele é distribuído pelo Espírito Santo. Jesus, ele está sempre distribuindo o ministério, enquanto o Pai, o Eterno, o Criador, está fazendo operações na terra. E estou com esse desejo no meu coração, tenho um plano para multiplicar o reino de Deus na terra e o nome do Senhor ser glorificado. Só estou precisando de 3 coisas. Primeiro, que os irmãos orem para que Deus venha operar, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que a gente venha a juntar os rabiscos da terra. Pessoas que estão insatisfeitas, com a forma que algumas igrejas, eu não estou aqui, nem vou aqui, eu não vou estar sendo aqui leviano dizer, que todas as igrejas estão passando por maus bocados, porque ainda existe os remanescentes, ainda existe igrejas sérias, na terra. Mas a Bíblia diz que nós temos que crescer e multiplicar, cresceis e multiplicais. Aí no livro de Gênesis fala esse assunto, mas não é em relação a respeito só apenas sobre casamento. Porque na realidade, na verdade, se você for pegar o contexto bíblico, estudar bem direitinho a história, a igreja, ela representa como que fosse uma noiva, e o noivo é Jesus, amém? E a igreja, ela tem que se preparar como o noivo se prepara, como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo, amém? Então, irmãos, eu preciso de você, você precisa de mim. Então vamos unir nossas forças, vamos entrar nesta campanha, de ajuntar os rabiscos, de correr atrás de almas que estão aí perdidas, estão vivendo aí nas drogas, estão vivendo aí nos vícios, estão vivendo aí na casamento sendo destruído. Vamos investir no reino de Deus, irmãos. Ajuda-me a adotar uma alma, contribui. O número do meu WhatsApp é o meu Pix, é o 849-9940-0030, amém? E me siga lá no meu Instagram, Evangelista Ivani Barbosa. Me siga também lá no meu grupo do WhatsApp. Se você não faz parte ainda do nosso grupo, mande seu WhatsApp que eu coloco você lá. E se inscreve no meu canal Livres para Adorar no YouTube. Conheça os meus trabalhos que eu estou fazendo nas redes sociais. Escuta as pregações que eu faço. Traga para dentro da palavra de Deus. Veja se realmente o que eu estou falando é palavra de Deus ou é palavra do homem. Porque, irmãos, existem 3 tipos de vozes na terra falando 24 horas no nosso ouvido: a voz de Deus, a voz do homem e a voz de Satanás, a voz do inimigo da nossa alma. Ela está sempre falando 24 horas no ar,
está sempre tentando nos manipular, fazer nós de marionetes, fazer nós de fantoche. E nós temos dono. Nós não podemos estar sendo manipulados pelo homem. Eu posso até dar uma pregação boa, sadia, mas que se o Espírito Santo não convencer da pregação que eu estou fazendo, a minha pregação vai ser vazia, vai ser em vão. Porque não é por muito falar, irmãos, que a gente convence as pessoas. Eu estou gravando esse vídeo aqui para lhe pedir essa ajuda, né? Primeiro, em oração, ore. Segundo, irmão, contribui, irmão. Eu estou numa campanha para fazer um salão para abrir a congregação, né? Fazer um templo para nós ganhar almas, para colocar dentro do templo, para ganhar almas para o reino de Deus. Então me ajude eu ganhar uma alma. Ajuda-me a adotar uma alma. Amém? Glória a Deus. Terceiro, irmãos, se algum dos irmãos estiver interessado em se unir a mim, ao ministério que Jesus está entregando em minhas mãos, e o nome do meu ministério é o próprio nome do meu grupo, né? Do grupo do WhatsApp, que se chama Igreja Livres para Adorar. Essa vai ser o nome da igreja, Igreja Livres para Adorar. Então me ajude eu expandir esse ministério, me ajude eu abrir mais igrejas aí espalhadas, se espalhando aí, e algumas cidades. Cada uma cidade, né, eu coloco um ombreiro para ficar na frente como dirigente, né? Vou preparar, vou mostrar a doutrina da nossa igreja, da Igreja Livres para Adorar, que é baseado no livro do Atos dos Apóstolos. Amém? Então, irmãos, me ajude eu ganhar almas para Deus. Me ajude em oração, me ajude contribuindo. Uma vez você fazendo isso, pode ter certeza, irmão, que muito mais Deus tem para te dar. Então conheça os projetos, né? Compartilhe os bandos, os panfletos que eu envio aí no seu privado. Envie para os outros contatos, coloque em outros grupos. E vamos levantar colunas, vamos levantar patrocinadores, vamos levantar pessoas que realmente querem ajudar nesta obra, para esta obra crescer. Porque esta obra não é do homem, esta obra não é do diácono Ivanês Barbosa, que é esse que vos fala. Não, esta obra ela é de Deus. Amém? É uma obra que vai ser feita para ganhar almas para Deus, para libertar, para restaurar. É um ministério de restauração, é um ministério de cura, de libertação e de salvação. Então me ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu posso contar com vocês? Gostaria agora, para fechar esse vídeo, fazer uma oração. Mas antes de fazer essa oração, quero deixar 3 versículos como base. 3. Primeiro, Marcos 16, 15 e 15, 16 e 17. Ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Amém? E os sinais acompanharão aqueles que creem. Colocarão a mão sobre os enfermos serão curados e falarão novas línguas. Jesus, ele prometeu que isso pode ser manifestado em mim, em você. Cabe apenas nós obedecer o mestre. Jesus dá uma ordem: ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Amém? E para plagiar essa palavra, também Jesus falou, Mateus escreveu também, em Mateus 28, versículo 19 e 20, né? Ide por todo mundo, fazeis discípulos uns aos outros e batizai-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até o dia da consumação dos séculos e séculos e séculos. Amém. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Em Salmo 2, versículo 8, está lá escrito: peça às nações e eu te darei. Então, Deus, ele está pedindo que você peça as nações para você. Eu estou pedindo: Senhor, dá-me as nações. Abra a janela 10 por 40. Abra as portas que estão fechadas. O arco dos poderosos serão quebrados através dos pequenos. Os grandes serão derrubados, os pequenos serão levantados, e o nome do Senhor será glorificado. Foi a revelação que Deus me deu nessa madrugada. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para
pedir a você para se unir comigo. Se une no ministério, se une, né? Existe e está aberto, não só existe, está aberto, né? Para você se alistrar em um pequeno exército que hoje pode ser pequeno, mas amanhã pode ser grande. Lá no livro de Zacarias está lá escrito que aquilo que é grande hoje, um dia foi pequeno, e tudo que é pequeno hoje, amanhã será grande. Então, irmãos, levanta a cabeça, toma uma atitude, porque os grandes só querem estar no meio lá, né, para ganhar dinheiro, para onde alguns pastores presidentes ganham aí salário até de 200 mil reais por mês, enquanto tem um membro de uma igreja passando fome, passando necessidade. E no meu ministério, irmãos, não se dá o dízimo, viu? Não é obrigatório você dar o dízimo, só dá se você quiser. Se você quiser, porque não está na lei de Jesus Cristo, está na lei, né, de Moisés. Foi mais uma lei. Se você dá o dízimo, você tem que cumprir todas as outras leis. E quem está na lei está debaixo de maldição. Gálatas 3 fala acerca disso. Nós temos que estar na graça de Deus, não na lei. Ofertar, né? Oferta alçada, campanha, você pode fazer. No meu ministério pode fazer. Agora, não é obrigatório você dizimar. A doutrina, tem igreja por aí que diz assim, ó, se você não dizimar, você perdeu a salvação. A salvação não está através do dízimo, a salvação não é por causa do sábado. Você guarda o sábado. Se você não está guardando o sábado, você também pode perder a salvação. Existe igreja, todo tipo de igreja para tudo. E hoje existe mais de 35 mil igrejas, irmãos, espalhadas no planeta Terra. 84% dessas igrejas são totalmente apóstatas, são totalmente fora das escrituras. Existe igreja por aí com a doutrina de profecia fora da Bíblia. Não existe isso. Não existe profecia fora da Bíblia. A Bíblia já é a própria profecia. A própria palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Não pode aumentar um tio e nem tirar. Já estou adiantando aqui, né, o estatuto da igreja. Livres para adorar. A igreja Livres para Adorar não consagra a mulher pastora porque não está na Bíblia. Não é bíblico, isso é antibíblico. Não tem Deus também proibindo, mas não tem Deus ordenando mulher ser pastora. Então, no meu ministério não vou consagrar a mulher pastora. A mulher ela tem que ser adjutora, auxiliadora, ela tem que estar ali como missionária. Só vai ser consagrada mulher a missionária. A pastora não. A diaconisa também não. Porque na Bíblia não tem consagração dada, né, que foi dado para a mulher ser levantado a diaconisa. Não tem na Bíblia, então eu não vou colocar o dogma, criar um dogma, um estatuto da igreja acima do estatuto da Bíblia. Porque a palavra de Deus o estatuto verdadeiro, é a própria palavra de Deus. Então, se a mulher ela quer estar na frente de um trabalho, ela pode estar como dirigente, se de oração pode, não tem problema. Ela pode estar ao lado do seu esposo como pastor, para auxiliar na obra, nos trabalhos, e vai estar ali na posição de missionária, não de pastora. Então, o ministério meu é pautado todo nas escrituras. Não pode aumentar um tio e nem tirar, irmãos. Tem muitas igrejas aí colocando pino, colocando regras, colocando estatuto, criando dogmas que não tem base bíblica, distorcendo a palavra, deturpando a palavra, prostituindo a palavra de Deus. Igrejas materialistas, capitalistas, socialistas. A gente temos que ter cuidado aonde nós estamos pisando nossos pés para servir a Deus. Nós temos que servir a Deus em lugar que realmente a igreja ela ama a Bíblia, ela ama a palavra de Deus. O estatuto da igreja não pode ser maior do que o estatuto da palavra de Deus. Dentro da igreja existem dois estatutos. Existe o estatuto de Deus, existe o estatuto da igreja, a hierarquia da igreja, né? Os dogmas da igreja é igual como a igreja católica. A igreja católica ela tem 7 livros. Aqueles 7 livros são os dogmas da igreja, que não tem nada a ver com os 66 livros das escrituras. Os 66 livros da Bíblia é Bíblia, é palavra de Deus, mas os outros 7 livros não é palavra de Deus. Os outros 7 livros é só apenas pensamento, doutrina
do fundador, né, que fundou a igreja cristã, a católica, apostólica e romana, né, começou em Roma. Os padres eram romanos, e desde então dá para cá, né, quando o padre Constantino ele se levanta contra a igreja, levantando 95 teses, né, contra a igreja católica, ele se converte ao evangelho de Cristo, e ali começa a divisão. E então aí a gente passa a ser considerado pelos católicos, né, de protestante. Protestamos sim, irmãos. Os que não está nas escrituras, a gente protesta. Tem igreja evangélica aí que é só a fachada, tem o nome, a placa, né, igreja evangélica ali, mas é só igreja evangélica, só a placa, mas dentro o conteúdo não tem nada a ver com as escrituras sagradas, que é pautado as escrituras de Cristo, que é o amor, a caridade. Temos que entender, irmãos, como funciona a igreja de Cristo. Então você vai ter a oportunidade de conhecer a verdadeira igreja de Cristo, pautado ali no livro de Atos dos Apóstolos, explicando como vai funcionar a igreja Livres para Adorar, fundado pela minha pessoa, diácono Ivanês Barbosa, evangelista e missionário, pela misericórdia e pela graça de Deus. Amém? Sei que alguns vão se levantar, eu sei que vai levantar os Tobias, os Sabalato, os Gerson, né? Vão se levantar contra a obra de Deus, que Deus tem na minha vida, vão tentar me parar, já estão fechando as portas por aí, já tem pessoas assassinando meu ministério. Pastor de igreja que não me convida mais para pregar na igreja dele, porque eles têm medo que eu conquisto algumas ovelhas lá e trago para mim. Irmãos, eu não sou pescador de aquário não. E outra coisa, o pastor, ele tem que entender que nós como pastores, todos os pastores também é ovelha. E que dentro da igreja só existe um pastor só. Só existe um pastor. Aí por que quer criar dois pastores, irmão? Dentro da igreja só existe um pastor, o pastor Jesus. Nós somos apenas só cooperador. Quando algumas pessoas, até do ministério mesmo que eu faço parte, Assembleia de Deus, e outras igrejas, outros ministérios, como Batista, Presbiteriana, Igreja de Nazareno, Deus é Amor, e por aí vai, a Quadrangular, a Igreja de Cristo. Diz que a Igreja Cristã do Brasil, conhecida pela Igreja do Véu, né, elas estão erradas nos seus conceitos, nas suas linhas de doutrina. Cada uma igreja ela tem sua doutrina. É igual como o Exército, a Aeronáutica, a Marinha. Cada um tem a sua hierarquia. Cada igreja tem a sua hierarquia. Cada igreja tem a sua doutrina, irmãos. Temos que respeitar as igrejas, mesmo que elas sejam seitas. Lá eles não dão título, né, dos cooperadores, né, de pastor, né, não dão. Tem igreja por aí, levanta mulher, dá título, né, a mulher de pastora, mas esses próprios pastores, as convenções, os pastores presidentes que abrem os ministérios, essas convenções pequenas, né, que estão abrindo aí, eles sabem muito bem que na Bíblia Sagrada não tem esse poder dado por Deus. Deus não deu esse poder para a mulher ser pastora. Aí você pode até perguntar, mas missionário Ivanês, e daí? E elas estão na posição de pastor, e daí? O que é que acontece? Elas podem, meu irmão e minha irmã. Deus deu o arbítrio. Deus deu a liberdade de escolha para cada um criar um ministério que quer. Agora, a confirmação, né? Se Deus vai confirmar, se Deus vai reconhecer, né? Se Deus vai aceitar ou não, isso aí vai ser no dia do juízo, diante do grande tribunal de Cristo, diante do trono branco. Cada um de nós vamos prestar conta, até os sacerdotes vai prestar conta das suas ações. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 9, fala acerca disso, que todos os sacerdotes irão diante de Deus prestar conta das suas ações, né? Se foi boa, se foi ruim. Eu não sou contra o ministério de ninguém não, meu irmão. Eu não sou contra o ministério de mulher, ser pastora. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus para estar acusando, julgando ou condenando. Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém. Só que para eu abrir o meu ministério, eu tenho que abrir pela palavra. A palavra tem que estar implícita, né, dentro do meu ministério. A palavra de Deus, ela tem que ser a igreja. Para ela ser uma igreja verdadeiramente de Cristo, a gente tem que praticar o que diz segundo as Escrituras, sem aumentar um tio, sem tirar um tio.
E ter cuidado, irmãos, quando for criar um estatuto, for criar uma regra, que aquela regra ela tem que ter base bíblica, todo texto ela tem que ter o contexto. Um texto sem contexto é um perigo para criar heresias, né? Para criar um pretexto, né? Para formar heresia. Tem que ter cuidado, irmãos, com doutrinas, com profecias fora da palavra, revelação, né? Essas pessoas que tem outra coisa que no meu ministério eu não vou colocar, né? Infelizmente as igrejas pentecostais colocam, mas na igreja minha ela é um pouco picada, ela é pentecostal, mas é pentecostal tradicional, entendeu? Então não vai ter esse negócio de dizer só é consagrado o ombreiro se o ombreiro falar em línguas. Ele pode até mentir, pode ficar falando lá em língua, imitando a língua de outras pessoas e aí enganar, né? Até o líder, até o seu pastor. Aí o pastor vai e coloca ele lá na obra, coloca ele lá consagra ele a diácono, depois a presbítero, depois a evangelista, né? E o ministério que Deus está me dando não é para levantar também homem apóstolo, e nem eu querer me titular apóstolo, primeiro porque isso aí é antibíblico. Os apóstolos, irmão, se você quer ouvir o apóstolo, lê as cartas paulinas. Não existe esse negócio, apareceu aqui no Brasil, que veio dos Estados Unidos, né? Um grande homem de Deus, Nerê Terra Nova, né? Apóstolo, né? Ele diz que é apóstolo, né? Ele que criou, que fundou junto com mais 3, que agora no momento não estou lembrado o nome dos outros, a igreja apostolada, né? No Brasil, para levantar homem apóstolo. Só que o apóstolo, ele se encerrou em apóstolo, em um apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o último. Aí você pode até dizer, mais missionário Ivanei, mas como é que você explica ali aquela palavra lá de Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 4, versículo 11. O que está escrito lá em Efésios 4, versículo 11? Que uns foi dado para apóstolo, né? Outros foram dados. Não está dizendo ali que um foi chamado. Presta atenção no contexto da palavra, para você não interpretar as escrituras, né? E ensinar errado. Uns foram dados. Vai lá no Orélio, vai no dicionário bíblico, que você vai ver o que significa a palavra foi. Quer dizer que não é mais, entendeu? Aí só quando está se referindo ao apóstolo. Aí quando chega para pastor, aí já muda de figura, né? A tradução está assim: e uns foram chamados para pastores, outros para diácono, uns para presbítero, e outros para evangelista, e outros para profeta, outros para mestre, né? Em outra versão para professor, né? Que ensina, mestre. E outros foram dados para apóstolo, entendeu? Então você tem que entender bem o contexto, pegar o texto e examinar o contexto, para você não errar, para você não falar heresia. E o ministério que Deus está me dando é esse, para levantar homens a pastores, mulheres a missionária, né? Irmãos para diácono, presbítero, evangelista, e professores, mestres. Tem que criar a doutrina segundo o que diz, o que está escrito nas escrituras sagradas. Não é a pessoa abrir um ministério e dizer, não, eu vou botar isso aqui, vai ser assim. Eu sei que cada igreja tem que arrumar a sua casa. É igual como na área política, né? Na área política, os governantes, os prefeitos, os governadores, os senadores, ministro, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, cada um tem a sua função, né? Na área política. Na área jurídica também, tem um advogado, tem um promotor, tem um juiz, né? Na área da educação, a pessoa tem que se preparar para saber como é que educa, né? Aí tem na área da saúde, onde a saúde está junto ali, envolvido, junto com a ONG, junto com os cientistas, né? Para
para descobrir vacinas, remédios para trazer cura do corpo físico, porque para o corpo da alma é só a palavra de Deus, amém? É só a palavra de Deus que cura, que transforma, que liberta, que salva. Qualquer outra coisa, qualquer outro argumento, qualquer outra manipulação dada pelo homem, que o homem dá, irmãos, é em vão. São sementes plantadas que não vai gemar, não vai dar fruto. A semente que não é plantada por Deus, a árvore pode até crescer, ficar bonita, pode ficar aquelas rosas, aquelas flores bem bonitas, criar até rosa, pode até sair um fruto, mas o fruto não sai sadio, porque não foi plantado por Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que ele planta, né? O Apolo regra, mas o crescimento é Deus que dá. Deus é que dá o crescimento, irmãos. Amém? Então, em nome de Jesus, ajuda esse ministério nascer. Eu estou grávido de um avivamento. Estou grávido de um grande avivamento que está vindo aí para a terra. Agora, o avivamento é de conserto, irmãos. Não é avivamento de emoção, né? Essas igrejas emocionalistas, fundamentalistas, essas igrejas extremistas, radicalistas. Tem igreja, todo tipo de igreja para tudo, irmãos. Igreja que não muda, que as pessoas só querem pulo, só querem falar em línguas estranhas, só querem dar glória a Deus e aleluia mais alto que todo mundo. Mas não tem transformação. Na hora de contribuir, não estende as mãos, não ajuda, não abençoa, não lança seu pão sobre as águas, não pratica o amor, não pratica a caridade, não ajuda a amar, não ajuda a perdoar. E a Igreja Livres para Adorar vai ensinar esse povo saber amar e perdoar, praticar o amor e a caridade e lançar o pão sobre as águas. A Igreja Livres para Adorar vai ensinar, vai mostrar o caminho verdadeiro de Cristo. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor é do Senhor. Nem todos os caminhos chegam a Deus. Não é a igreja que salva. Não é o sábado que salva. Não é o seu dízimo que salva. Que vai salvar a nós, irmãos, é a obediência. Essa é a linha de doutrina da Igreja Livres para Adorar. Foi obediente, é melhor nós obedecer do que sacrificar. Foi obediente, irmão, você está sendo forte candidato para morar no céu. Está sendo rebelde? Se prepare que você está sendo um candidato, irmão, para ir morar no inferno. Não tem esse negócio de vários termos, é dois termos, é duas balanças, é dois pesos, uma balança e dois pesos, duas medidas. Ou você é ou não é, ou você tem ou não tem, ou você pode ou não pode, ou você é de Deus ou não é de Deus. Não pode ficar em cima do muro servindo a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não tem dois termos. Aliás, não tem vários outros termos, tem só dois termos. É você obedecer, é você praticar. Pratique o amor e a caridade, irmãos. Lance seu pão sobre as águas. Ajude seu irmão a crescer no ministério. Não deixe que o espírito do ciúme, da inveja, da contenda, né, da hipocrisia, do fariarismo venha dominar o seu coração. Não deixe que a soberba, que o egoísmo, que o orgulho domine o seu coração, irmão. Levanta sua cabeça. Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe até onde a gente pode. Eu respeito todos os ministérios, mas eu gosto de praticar o que está na palavra. Porque muitos estão querendo colocar algo a mais na palavra, porque querem se aparecer, querem se exaltar, querem holofote. E Deus não dá a glória dele para ninguém. E aí eu fecho agora com chave de ouro, né? Dando nó para o inimigo não desatar. Amém? Lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Olha o que o apóstolo Paulo falou para os irmãos em Roma. Tudo foi feito por Ele. Tudo é dele. Tudo, né, é para Ele. E é por Ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11, 36 fala acerca disso. Então tudo é para Jesus, irmãos. Jesus pode até nos honrar, mas a glória é dele. O louvor é para Ele. Tudo estamos aqui para falar no nome dele. E é no nome do Senhor Jesus que nós expulsamos demônio. É no nome do Senhor Jesus que nós curamos enfermo. Não é no nome de A, nem de B, nem de C. Nós não podemos ser um pseudo de Jesus, nem muito menos ser um semideus. Tem igreja por aí que só falta tirar, dizer assim, Deus, sai da cadeira que eu quero sentar.
Tem pessoas que só falta tomar o lugar de Deus, irmãos. E Deus não dá a glória dele para ninguém, irmãos. Deus, ele usa quem ele quer. E ele não dá a glória dele para ninguém. Entenda isso. Entenda como é que Deus está trabalhando. Entenda o que Jesus quer fazer na sua vida. Amém? Faça parte de uma igreja que vai morar no céu, irmão. Existem 2 tipos de igreja, entre tantas, eu vou dizer só 2. Primeira, uma que estão se preparando para ficar, que é as igrejas materialistas, capitalistas, que só visa dinheiro e que fica massageando o ego de crente e que só fica pregando prosperidade. Essas igrejas neopentecostais, as que estão aí na terra, pregando, não prega mais salvação, não prega santidade, não combate pecado com a palavra, não fala sobre a vinda de Cristo, só prega avião, helicóptero, fazenda, dinheiro, ouro, prata, só prega prosperidade. A gente tem que pregar conserto, a gente tem que trazer palavras de conserto. Se você quer morar no céu, se conserta a sua vida. Tira essa vida de prostituição de lado, irmão. Se converta, aceite Jesus, conserta o teu altar e aí Deus vai te dar a você a sua vitória. As portas vão se abrir e você ainda vai ter a garantia de morar no céu, irmão. Esse aqui é o evangelho que eu sirvo. Esse é o evangelho que a igreja Livres para Adorar vai lhe ensinar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não deixe de orar por mim. Eu vou estar orando também por você. Entenda como trabalha a igreja de Cristo, como os irmãos, os servos, os cooperadores, né? Diácono, presbítero, evangelista, missionária, missionários, pastor, trabalha na terra. Tenha cuidado quando você for numa igreja e que tem algo que não bate com as escrituras, que eles praticam lá. Tenha muito cuidado. Faça 2 coisas, irmãos. Sempre eu aconselho. Faça 2 coisas. Primeiro, ore para Deus mudar. Segundo, se não mudar, caia fora. Porque senão você vai fazer parte da igreja que vai estar lá diante de Jesus. Você vai fazer parte daquele pacote que está contextualizado nas escrituras, em Mateus 7, 23. Quando Jesus vai dizer assim: apartai-me de mim, maldito, para o fogo do inferno, eu não vos te conheço. Mas Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu curei enfermos, expulsei demônio, eu dei o dízimo. Mas tinha 2, 3 mulheres, vivia em prostituição, mentindo, não estendia as mãos, não ajudava, com a alma cheia de rancor, com inveja, bloqueando as pessoas, intimidando as pessoas, fazendo divisória. Deus está vendo tudo isso, irmãos. Que tipo de ministério é o seu? É do que ajunta para as pessoas ir para o céu, ou daqueles que destroem para o povo ir para o inferno? E você ir junto também. Que tipo de ministério é o seu? Tenha cuidado com a maneira que você está criando o seu ministério. Eu aprendi com um grande homem de Deus, que eu não vou dizer o nome dele aqui, porque ele não me autorizou, né, para dizer o nome dele. Ele me aconselhou, me deu um conselho, que eu percebi e senti que realmente Deus usou ele naquele dia para mim. Que o ministério o meu ministério não é o meu pastor que me dá. Não é, irmão. O meu ministério que faz sou eu mesmo, eu que faço o meu ministério. O seu ministério é de quê? Tem contenda, tem inveja, divisão, tem ódio? Que tipo de ministério é o seu? Ou o seu ministério é de misericórdia, de amor, fraternidade, né? De compreensão, de tolerância, de humildade? Que tipo de ministério você está fazendo na terra? Você está praticando? Que tipo de ministério é o seu? Isso aqui é o Espírito Santo que está me questionando. Eu estou aqui questionando você nesse vídeo. Que tipo de ministério é o seu, irmão? É de salvar ou de matar? É de levar para o céu ou de levar para o inferno? Que tipo de ministério é o seu? Tenha cuidado, irmãos, com os tipos de ministério. E outra coisa, eu quero fechar as paredes para abrir outro, para dizer para vocês e vós outros que estão ouvindo esse vídeo, que a consagração, irmão, não é o seu pastor que dá, não. A consagração é Deus que dá através da sua obediência. A partir do momento que você está jejuando, se consagrando, liberando perdão, abençoando a obra de Deus, Deus automaticamente te consagra. É Deus que te consagra. O seu pastor só faz apenas confirmar a consagração. Ele só faz apenas confirmar. O seu pastor apenas só confirma. Ele não é ele que unge, não é ele que consagra.
a unção, a partir do momento que você está sendo ungido, né? A unção que está caindo sobre a sua vida, né? Está vindo através da sua consagração que você está tendo diante de Deus, com jejum, oração e leitura da palavra de Deus, ou ouvindo a palavra de Deus, que é o meu caso, né? Ouvindo a palavra de Deus, porque eu aprendi vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, entenda como funciona o verdadeiro ministério de Cristo na terra. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos.